Abrir a Bíblia, Lucas capítulo 19, verso 1. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. No entanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar. O resgate. A gente gosta de ver filme de resgate, né? A gente gosta de ver essas coisas, de ver as pessoas pulando para buscar, salvar, resgatar, tanta coisa, né, que a gente vê. Jesus foi este que veio resgatar. Jericó era uma cidade de líderes religiosos. Eles se reuniam ali, viviam ali. Naquele tempo, era como se fosse um Curitiba, a capital política do estado. E ali muitos sacerdotes, levitas viviam. Mas foi na casa de Zaqueu que Jesus resolveu se hospedar. Foi na casa daquele sujeito. Naquela multidão de gente, muitos se escondiam atrás daquela capa de autoridade religiosa que tinham. Mas Zaqueu era aberto. E ele não estava mais afim de camuflar seus erros, sua vida. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas chega um tempo na vida da gente que a gente cansa de camuflar. É ou não é? Talvez seja por isso que as pessoas dizem que quando a gente vai pegando mais idade, os filtros somem. Será que vocês concordam comigo? O que vocês acham? A gente acaba ficando sem filtro, né? Já fala. Cansa de ficar elaborando mentiras sociais. Porque o ser humano é assim, a gente, há um tempo da nossa vida, a gente é um elaborador de mentiras sociais, né? Tudo bem, como é que vai? Vai bem. Está precisando de alguma coisa? Não, está tudo certo. Aí você vê uma coisa que não concorda, não, mas está bem assim. Você vê algo que é feio, você fala que é bonito. Você começa, né? A gente vive assim, né? A gente foi treinado para isso, porque é na voz missionária a última voz missionária, alguém tem? Tem? Tem voz missionária, a última? Você que não conhece, a Voz Missionária é uma revista mais voltado, né, para... Quem lê mais são as mulheres. E da Igreja Metodista, muito boa a revista, eu gosto muito.
Gosto muito de um autor que tem lá também, que escreve as coisas lá. É um tal de Fábio Alcântara, escreve sempre na Voz Missionária. Mas a última delas, o título é Tem que dizer não e pronto. Mas daí uma coisa que eu coloco ali é uma coisa interessante. Dizer não é uma coisa desconfortável. Você sabia disso? Ninguém gosta de dizer não, né, Vanessa? Porque quando você fala não, tem várias implicações. Primeiro, você diz não, dói. Dói porque fere o seu ego. Porque quando você diz não, você se torna menos aceito diante dos outros. Porque as pessoas gostam de receber sim. Não é? O dizer não, ele é uma coisa que nos torna impopulares. O dizer não desagrada. Dizer não tem uma série de fatores negativos. O dizer sim te torna popular, aceito, condizente com as coisas, até com as coisas erradas. Mas chega um tempo que a gente perde os filtros, eles vão embora, né? Acabou os filtros. Talvez Zaqueu já estava num tempo de cansaço. Eu vejo mais ou menos assim. Veja que ele era impopular, cobrador de imposto, inimigos dos judeus, porque os judeus o via como traidor, porque era a favor dos romanos, mesmo sendo judeu, então era judeu traidor. Então Zaqueu era um sujeito malquisto. Então, e toda aquela vida, chega uma hora que cansa. Chega uma hora que ele diz assim, olha, cansei desse negócio. Já cansei de brigar, já cansei de fraudar, já cansei de roubar, já cansei de mentir, já cansei de me esconder, já me cansei de tudo. Então, acho que chega um tempo na vida do ser humano que a gente cansa. Que é assim, ó, dá o que der, vá o que for, já deu o que tinha que ter dado, e não quero mais, porque ficar elaborando muitas coisas cansa. Talvez aqui eu teria chegado naquele tempo, ele já estava esgotado socialmente, né? Os jovens, eles têm uma frase que eu acho muito interessante, né? As minhas filhas têm isso, ela fala assim, ó, acabou minha bateria social, né, Rafa? A Rafa chega em casa e fala assim, pai, acabou minha bateria social, preciso ir para o meu quarto ficar sozinho. Aí ela vai para o quarto. Aí de vez em quando eu também falo, né, lá em casa, ó, minha bateria social já está esgotada, preciso recarregar, preciso sair fora, né? Aí, Zaqueu talvez teria tido esse negócio, né? Então, naquele cansaço, ele viu que Jesus era um sujeito diferente, que ia na casa deles. E Jesus, então, brigou com a lógica social, afinal de contas, ele deveria se hospedar na casa de um figurão. E ele desprezou o figurão e foi para a casa de ninguém. E aquilo era um horror para os judeus, né? Como pode um homem desse ir na casa de um pecador? Então, o sujeito que é sempre assim, né? A pessoa que é cheia de si, ela julga, e no seu julgamento, ele se exalta, porque, na verdade, essa é a lógica da grandeza, né, e da soberba. Para você e eu sermos grandes, nós precisamos diminuir os outros. É assim que o soberbo, aqueles que têm o sopro do diabo, fazem, né? Ao diminuir os outros, a gente se engrandece. Mas isso na lógica do mundo. Na lógica de Deus é o contrário, porque ele diz, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. É o que se humilha. Essa é a matemática de Deus. A matemática de Deus, ela é sempre contrária ao mundo. O mundo é soma, soma e tenho. No Evangelho é divido e tenho mais. É no menos que eu ganho. Então, é sempre o contrário. Então, por isso que eu falo sempre, né? Se Jesus fosse pastor dessa igreja, estaria nesse frio,
Acho que estaria, ver quem estaria aqui. Talvez a Schulers. O que mais? O Roberto Avinalda. A Kossobuski. Brincadeira, eu sei que todos vocês estariam aqui. Mas se Jesus fosse pastor de uma igreja, a igreja seria pequena. Não seria igreja grande, viu? Pode ficar tranquilo. Geralmente, igreja muito grande tem pouco evangelho. Desculpa falar isso para vocês, mas é verdade. Igreja muito grande tem pouco evangelho. Tem muito humanismo. Tem muito eu. Você pode. E tem pouco você não pode. Mas isso aí já é guerra vencida. Não tem como brigar mais. Zaqueu estava cansado. Ele chefiava aquele grupo de cobrador de imposto. E ainda que o nome Zaqueu significa justo, significa puro, mas Deus não desiste da gente, é ou não é verdade? Pensa bem, eu fico imaginando os pais de Zaqueu, né? Os pais aqui, por exemplo, Rafaela, quando eu coloquei o nome dela, ela está odiando já ter falado dela aqui esse tempo todo, ela detesta. Mas quando eu coloquei o nome dela, Rafaela significa Jeová Rafá. O que significa? Você sabe? O Deus que cura. É uma profecia, né? Eu não sei quantos de vocês, mas eu procuro fazer. Ana Carolina. Está aqui? Ela está ali, ó. Ana é a graça de Deus, né? Ana Carolina significa fazendeira. E eu falei, já que eu invisto tudo nas filhas, que lá na frente elas investem em mim, né? Porque daqui não sai mais nada. Enfim, eu fico imaginando Zaqueu. Os pais de Zaqueu, como será o nome dele? O justo, o puro. Já pensou? Isso aqui é fé dos pais de Zaqueu, entendeu? Isso aqui é fé, né? E aí, de repente, o homem se perde no meio do caminho, vira a escória dos judeus. O que será que os pais, mãe e o pai estavam pensando, né? Mas Deus, na sua onisciência, honrou a vida dos pais de Zaqueu. Aquele que fraudou, aquele que era impopular, volta a ser o justo, o puro, onde Jesus ele dizia, hoje houve salvação nesta casa. Ó, honrou ou não honrou os pais de Zaqueu? Eu vejo mais ou menos por aí, né? Coisa interessante. Mas Zaqueu era assim, na sua falência, na sua humildade, ele atraiu os olhares de Jesus. Ele atraiu Jesus na sua humildade. Porque o ser humano é só na humildade, na falência, que ele pode ser resgatado, né? Por isso que a religião e o evangelho são diferentes. Na religião eu preciso conquistar. O evangelho Deus busca na falência. É lá na falência que ele busca. É lá quando alguém está dizendo assim, pastor, aquela pessoa está quase no fundo do poço, está chegando no fundo do poço, tem que fazer alguma coisa. Aí geralmente eu não digo, né? Lógico, a gente não diga porque, lembra? A gente tem que ser um pouco mais polido, pode falar mentiroso, polido socialmente, fala assim, tá bom, vamos esperar um pouquinho. Mas no meu pensamento deixa chegar no fundo, porque enquanto não chegar no fundo, é difícil tirar. O sujeito tem que chegar no fundo, né? Mas aí lá no verso 10, Jesus fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E ele veio como resgate. Ele veio resgatar. Eu quero ver com você Gênesis 1, 26. Nós vamos primeiro dar uma saidinha daí. Gênesis 1, 26. Vamos ler junto? Também disse Deus,
façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá aí, tá bom, tá aí. Eu já li, façamos o homem. A palavra mais importante aqui nesse momento é façamos. Porque se eu falo, eu vou fazer, lá em casa, é eu que vou fazer, certo? Se eu chego para a turma lá em casa e digo, vamos fazer, então quem vai fazer? Todos juntos. Então ali, na criação, Deus estava com Jesus e o Espírito Santo dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembra de domingo passado, acho, que nós comentamos que o Deus de todo o universo veio depositar sua imagem e sua glória em nós. Olha que privilégio. Não, privilégio isso? Nós. Lá em João 1, verso 1, 2 e 3, olha lá, coisa interessante que a gente vai observar. João 1, verso 1, 2 e 3. Vamos ler junto esse aí, ó. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio, ele quem? 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que se fez foi feito. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus, ele era Deus. Na criação, a Trindade dizia, façamos. E é interessante, lá em João 10, verso 30, embora apareça duas pessoas, a gente sabe que são três na sua essência, mas se alguém te perguntar assim, aquela pergunta bobinha, né? O que é a Trindade? Você vai responder assim, ó, lá, João 10, verso 30. Vamos ler junto? Eu e o Pai somos um. Aí eu me lembro que uma criança, que um tempo atrás, há uns anos atrás, que o Ministério com Crianças estava ensinando sobre Trindade, saiu uma definição muito interessante sobre a Trindade. A criança respondeu, Trindade é igual um ovo. E aí, o que vocês acham da história? Precisa escrever uma teologia sistemática para falar sobre Trindade, né? Para quem um dia alguém estudou aí teologia algum tempo atrás, aí tem a teologia sistemática de um cara chamado Paul Tillich. Paul Tillich, para escrever Trindade, escreveu um livro dessa grossura assim, ó. Não estou falando mentira, é esse aqui, ó, dessa grossura. Eu me lembro quando eu saí da faculdade, eu não tinha livro para comprar, eu tirei cópia daquele livro, mas que absurdo, né? Veio um negócio desse tamanho assim, nunca usei. A gente faz cada coisa, né? Mas a criança respondeu assim, é um ovo, porque o ovo tem a casca, tem a clara e tem a gema. Só a gema não é um ovo, só a clara não é um ovo, só a casca também não é um ovo. O ovo é os três em um. Olha que coisa interessante. E você sabe que para fazer, porque a casca vira insumo agrícola, a clara vira suspiro. Olha que beleza, pastor Paulo. A clara vira suspiro. Isso, parabéns. E a gema? Tanta coisa, né? Você pode fazer de cada um alguma coisa, do inteiro muitas coisas, mas do inteiro poucas coisas. Que profundo. Gostei daquela criança. A Trindade é assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nas suas manifestações diferentes. O Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, que é a manifestação visível de Deus, e o Espírito Santo, que agora está aqui, distribuído em todos nós. Não é uma coisa interessante? E naquele tempo, uma vez eu contei aqui uma historinha, a historinha dizia assim,
que antes de tudo, a Trindade estava dizendo, vamos criar, lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Aí alguém diz, o Espírito diz, mas então ele tem que ser livre. E o Pai diz, se é a nossa imagem e semelhança, deve ser livre. Aí o Espírito ainda diz, mas e se ele resolver não viver conosco, independente de nós? Porque lá atrás houve uma rebelião nos céus. Uma vez eu contei isso aqui. O diabo já era diabo. E se ele resolver dar voz ao diabo, dar ouvidos ao diabo, à voz do diabo, aí ele estará perdido e teríamos criado um inferno na terra. De repente, o filho pula para frente e fala, se acontecer isto, eu vou lá para buscá-los. E aí é por isso que 1 Pedro 1:19-20 fala que Jesus e a sua obra veio antes do ser humano. Olha lá, vamos ver lá. 1 Pedro 1:19. Que nós fomos criados não de carne, de sangue corruptível, mas pelo precioso sangue, como de cordeiros, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, quando? Você acha que Jesus veio só no Natal? Natal, seja lá que dia que fosse, em dezembro, abril, para mim não me interessa. Foi o agasalhar na história de alguma coisa que já havia acontecido na pré-história. E ali houve o salto, ali houve a obra redentora, antes do acidente. Se você fizesse parte aqui do Ministério de Administração e Patrimônio da Igreja, você vai ver o sufoco que a gente passa aqui para aprovar o projeto de alvará e de bombeiro. Tudo tem que estar em ordem absoluta para que isso aqui seja liberado. Tudo. Porque as obras anti-acidentes têm que estarem feitas para quando houver, e se houver, algum acidente. A obra da cruz também é assim, a obra de restauração foi feita antes do acidente do pecado. E é por isso que a Bíblia diz que foi feito Jesus morto antes da fundação do mundo. E é por isso que a gente vê assim, antes de Deus ter dito, haja luz, o Evangelho já havia gritado muito tempo atrás, haja cruz. Haja cruz. Porque sem a obra lá atrás dizendo haja cruz, não poderia ter o anúncio, haja luz. Primeiro haja cruz, depois haja luz, e depois façamos o homem, porque já tinha lá atrás a cruz, para nos resgatar, não é? Para nos resgatar. E é interessante a gente observar Isaías, o profeta. Não sei se vocês sabem, mas Isaías e João foram as duas pessoas que viram a glória de Deus e as manifestações futuras. Isaías viu Cristo e a sua vinda. João viu Jesus e o final da obra, que é Apocalipse, não é? Então Isaías viu o nascimento e a vinda. João viu o tudo resolvido, que é Apocalipse. Mas Isaías capítulo 6,
Isaías viu várias coisas, o nascimento, ele viu Jesus, ele viu o trono, ele viu a glória, mas Isaías também viu a conversa da Trindade, da história que a gente conta. Põe aí, irmão, Isaías 6, olha só, no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, vamos junto, esse é bonito, dá até para cantar, ó. Santo, 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 toda está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Olha, esta é a visão de Isaías do trono da glória. Quem viu tamanha coisa foram o apóstolo Paulo, que ele dizia lá, que viu coisas inefáveis, e o apóstolo João, quando viu o Apocalipse, e a glória de Jesus Cristo vindo para esse lugar, que vai ser o final. Isaías estava vendo a glória de Deus, Isaías estava tendo a visão do trono da graça, e a visão era tão grande, que ele falou: eu estou vendo isso, e aí precisou dele ver o anjo e purificar a sua vida, né? E ali foi, e ali era a vida. Aí o verso seguinte, os 8, diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, o que dizia? Quem enviarei? A quem há de ir? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Não era Isaías que estava dizendo isto. Ele ouviu o arranjo da glória de Deus, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não estava dialogando com Isaías, Deus estava dialogando com a Trindade, era a voz da Trindade. E aí então ele ouviu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem estava falando isso foi aquele que viria nos resgatar, Jesus. É ele que estava dizendo: eu vou saltar lá para baixo. Estou fazendo aqui uma campanha aqui, já tem 4. Aí a gente vai, não é? É o salto, é a coisa mais deliciosa que alguém pode fazer na vida. Eu já fiz uma vez, por isso que eu estou levando os outros. Aquilo é bom. Vamos, Vicente. Vamos. É gostoso. Vamos, Rafa. Então, Ulisses, vamos com seu irmão? Quer ir lá e deixa? Ela deixa. É feito assim, cara. Ó, lá para baixo. Mas pensa na coisa boa. E não precisa ter medo, gente. Se der alguma coisa errada, é tão rápido que você não vai sentir nada. Ó, eu descobri lá no meio do caminho. No meio do caminho, quando eu ouvi, eu cheguei à conclusão: vai ser tão depressa que não vai dar nem nada. É bater e subir. Pura glória. Jesus saltou.
Eis-me aqui, envia-me a mim, porque para esta hora é que eu vim. Aí eu quero dizer o seguinte: Deus não dialoga com pecadores. Ele estava falando com Isaías. Ele não tem diálogo com o pecador, ele salva o pecador. O que é que o pecador podia fazer? Nada. Aí a gente vai ver isso, olha, lá em João 12, 37 a 40. Ele diz assim, olha, aí a explicação de Isaías 6. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. A respeito de Cristo que ele estava dizendo. Oh, Jesus, hein? Eu vou. E esse eu vou não era coisa fácil, né? Eu vou para lá. Jesus veio nos resgatar, nos pegar de volta. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio porque não poderia nos deixar para trás, porque havia um empenho de uma palavra, dizendo, olha, eu vou colocar a minha glória no ser humano, e eles não vão se perder, porque se eles se perderem, eu vou atrás deles, e eu vou atrás deles, eu vou trazê-los de volta para nós, eu vou cumprir a justiça requerida. E eu vou dizer uma coisa a vocês, Deus nos salva a humanidade, porque Ele é bonzinho. A gente vê essa pregação espírita, essa pregação frouxa, baseado na bondade do ser humano para ser salvo. E é por isso que Efésios 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Volta lá no verso 8, pela graça sois salvos. Que graça é essa? A graça é Jesus vindo comprar, fazer tudo aquilo que nenhum de nós teríamos capacidade, desejo, vontade e força para fazer. Ele veio, e Deus nos salva o ser humano, porque Ele é bonzinho. Ele salva o ser humano, porque em primeiro lugar Ele foi justo. A justiça foi feita em Jesus. Se o salário do nosso pecado era a morte, a sentença estava dada, a sentença devia ser cumprida. Por isso Jesus veio, tomou o nosso lugar, pagou a nossa sentença e nos deu a carta de liberdade. A justiça de Deus foi feita onde? Em quem? Em Jesus. Então Deus nos salva pela sua justiça, e a sua bondade se manifesta em permitir, lá em João 3,16, permitiu o quê? Porque Deus nos amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde que Deus é bonzinho aí? Deus é bonzinho ao enviar o seu Filho unigênito. Ninguém aqui daria o seu filho para morrer por mim, por você. Ninguém daria. É verdade ou não é? Daria aí, como é que chama a abençoadinha aí? Giovana? Daria por causa de mim? Imagina, morra você, eu vou dar ela nada. Mas onde é que se manifesta a bondade de Deus? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, permitiu o seu Filho morrer a nossa morte, a morte de cruz. Esse sim é a bondade de Deus, mas na sua bondade está baseada na sua justiça, a justiça dele. Isso é maravilhoso. Sabe, querido,
Jesus estava a caminho ali de Jerusalém, passando por Jericó, mas mesmo faltando poucos dias para a crucificação, ele continuava a salvar os perdidos. Poucos dias para a crucificação, mas ele parou e olhou para o perdido, sem ansiedade, sem pressa. Ele parou, e por isso que Zaqueu, ao subir ali, ele esperava só ver Jesus, mas a sua surpresa foi que Jesus olhou para ele e disse: eu quero lá na sua casa comer. Já pensou? A pressa desse publicano em descer era a mesma do Senhor em salvar. Viu que Jesus, aí o texto dizia, Jesus falou: desce depressa, eu quero ir lá na sua casa. Ele desceu depressa, porque ele queria salvar, ele queria abençoar o pecador. E Zaqueu estava cansado. E vamos encerrar com esse texto aqui: vinde a mim os que estão cansados. Agora eu esqueci o endereço, sabe, pastor Paulo? É Mateus 11, 28, veja aí se é 11, 28. Olha lá, Zaqueu foi obedecer. Aí, ó. Vamos ler junto? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Alma cansada, alma cansada de fingir, alma cansada de mentir, alma cansada de querer ganhar, alma cansada de passar os outros para trás, alma cansada de se promover, alma cansada de lutar, alma cansada de estresse, alma cansada de ansiedade, alma cansada de controlar a vida dos outros, alma cansada de pobreza, alma cansada de doença, alma cansada de o quê? Qual é o seu cansaço? Ele convida: venham a mim, e eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso para a alma de vocês. Eu quero entrar na casa de vocês, e vocês nunca mais precisarão fingir. Vocês podem descansar em mim, porque para esta hora foi que eu vim. Este é Jesus, irmãos e irmãs. Este é Jesus, o Salvador das nossas almas. Este é Jesus que nos faz sair da cama 7h30, no frio de 5 graus, porque eu quero ficar bem pertinho lá do Senhor, debaixo da árvore. Diz a história, não é história, mas diz a história que Zaqueu saía todo dia, 5 horas da manhã, sumia, e a mulher dele não sabia onde ele ia. Um dia ela resolveu saber onde é que estava o homem, e foi seguir Zaqueu, e foi seguindo. De repente encontrou Zaqueu debaixo da árvore, limpando a sujeira que fica embaixo da árvore, a sujeira de canudinho, de copinho. Naquele tempo não tinha essas coisas, né? Aí tinha as cascas de tâmara. O que é, Renato? Tem mais lá? As coisas de Israel lá, deixava tudo embaixo lá. Ele ia lá, tirava, limpava, zelava e deixava lá a árvore bem bonita. Aí quando ela falou: homem, o que você está fazendo? Ele disse: eu vim cuidar do lugar onde Jesus me encontrou. Dizem que é a mesma árvore lá em Jericó que a gente foi lá, mas não é a mesma árvore, né? É o lugar, né? Acho que pode ser outras que foi nascendo, mas para nós não tem problema. Você vai lá em Jericó, você vai ver o povo mostrando lá: essa aqui é a árvore onde supostamente Zaqueu subiu para ver Jesus. Vai estar tudo bem, é emocionante de qualquer jeito. E a igreja também é a árvore onde a gente vem para nos alegrar com os outros perdidos que foram resgatados por Jesus no seu resgate. Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí ele veio para nos salvar. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo seu milagre da salvação.
E você que está aí com a alma cansada, vamos entregar os fardos a Jesus? Vamos fazer a troca? Vamos trocar? Vamos trocar o que está pesado? Fica em pé aí, vamos trocar o que está pesado. Pensa nas coisas que te pesa o coração, que te pesa a alma, e vamos entregar, entrega tudo, entrega a sua ansiedade, entrega as suas coisas, a sua depressão, entrega a sua doença, entrega a sua miséria, entrega tudo do Senhor, entrega as preocupações, porque quando você entrega, Deus pode agir. Coloca diante de Deus, Pai, fecha teus olhos, coloca aí. Ele veio resgatar e salvar o que se havia perdido. Vá colocando diante do Senhor Jesus. Faça como Zaqueu. Faça como Zaqueu. Diga: Senhor, eu estou cansado. Já cansei de tudo, de fingir, cansei de tanta coisa, de lutar, de buscar, nunca encontrar. Já cansei de correr atrás de dinheiro. Quanto mais eu corro atrás dele, mais ele foge de mim. Vá confessando. Descanse nas palavras de Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês meu jugo e meu fardo, que é suave e leve. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua árvore, que é este lugar. Não é o lugar, Senhor, mas é o lugar onde representa, de modo visível, aquele que habita em nossos corações. Nós entregamos todo o fardo nas tuas mãos. Obrigado pelo teu resgate. Obrigado que o Senhor veio, não nos deixou a sós. Faz um milagre na vida de cada irmão, cada irmã que busca com o coração igual ao de Zaqueu. Restaura, abençoa, dá o descanso, meu Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de mim. Amém? O Senhor cuida de mim. Graças a Deus.